Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre cálculo de sub-rates. Esse é um tema aí que quando eu comecei a estudar rates era o calcanhar de Aquiles. Então algumas pessoas tentaram ensinar aí, inclusive na faculdade, e aí entendo que o conteúdo estava faltando coisas básicas assim para ter entendimento. Então é da forma que eu gostaria de ter aprendido rates, aliás, cálculo de sub-rates. É a forma que está nessa aula aqui. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber aí, antes de falar de cálculo de subrates, é fazer conversão de números binários para números decimais ou vice-versa, né? De decimais para binário. Binário é, para quem não sabe, a representação numérica, né, que é utilizada aí principalmente por computadores, pela parte de redes aí, para fazer cálculos. Tá? Então usa zeros e uns. Tá? E a forma decimal é a forma que a gente aprendeu na escola, a forma que a gente usa tradicionalmente. Então aí vai, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aí zero de novo. Né? E você adiciona um algarismo na frente, fica 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. No formato binário, você tem 0, 1, aí você soma 1, vai para 10. Você não tem os outros algarismos, então vai para 10. O próximo número é 11. Aí você soma 1, vai para 100. E assim, consequentemente, a soma vai acontecendo. Então a gente tem aqui todos os números de 1 a 8 aqui convertidos para binário. Né? Então o 8 aqui você já vê que é 1000, o formato dele. Para ficar um pouquinho mais claro, eu vou fazer uns cálculos aqui em decimal, né? 1 mais 1, 2. Tá? Aí se você tem em decimal aí 9 mais 1, você vai voltar para 0 e vai ir 1 lá. Então vai para 10. Já em binário, vamos lá. 0 mais 1 é 1. Né? 1 mais 1, ele vai zerar e também vai ir 1 lá em cima. Né? E aí aqui vai ficar 10. Né? Aí em binário, a gente for adicionar mais 1 aí, vamos lá. Deixa eu limpar aqui. Então eu tenho 10 mais 1, ele vai ficar 11. Se eu somar 1 aqui novamente, 1 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1 de novo, 0 e vai 1. Então, isso aqui representaria o número 4. Decimal é 100 em binário. Então, pessoal, para a gente fazer a conversão aí de decimal para binário, tem um processo aí que precisa ser feito, que é basicamente o seguinte: pega o número decimal, nesse caso aqui a gente tem 45, e aí a gente divide por 2 múltiplas vezes, né? Até que não possa ser mais divisível por 2. E aí o quociente aqui, que é o resto da divisão, você vai fazer um agrupamento, só que de forma invertida. Né? Então, do último aqui para o primeiro, se você escrever esse número aqui, vai ser 45 em binário. Então, aqui do 45, né? 45 dividido por 2, metade disso é 22, sobra 1. Restou 1. 22 por 2 é 11, não tem resto, é 0. 11 por 2, 5, sobra 1. 5 por 2, 2, sobra 1. 2 por 2 é 1, sobra 0. Então, agora o 1 aqui ele já não é mais divisível por 2, pelo menos não nos números inteiros. Então, você pega aqui 1, 0, 1, 1, 0, 1, aí é o resultado dessa conversão de
decimal para binário. Ok? Então, pessoal, para a gente seguir aqui, eu vou mostrar para vocês algumas conversões aí. O cálculo tá todo na tela. E vamos começar por um número pequeno, né? 5. Número 5. Eu divido a primeira vez por 2. Né? Como o 5 é ímpar, eu vou ter resto 1. Né? E aí a parte inteira da divisão é 2. Então fica aqui. Né? Aí a próxima divisão que eu vou fazer é 2 dividido por 2. Então, 2 é par, o resto é 0. Né? E o 2 dividido por 2 dá 1. Então esse 1 aqui é o primeiro número que a gente vai usar aí para compor o 5 em binário. Então o 1 vermelho, lá do outro lado da setinha aqui a gente tem 1 vermelho também. Depois vem o 0 verde, né, que é o resultado da segunda conta que a gente fez, a segunda divisão. E aí vem o 1 em azul, que é o resto da primeira divisão. Tá? Então, para todas as divisões que a gente tem aqui, está seguindo essa lógica de cores. Então, aqui para o número 5, em binário aí é 101, 101, aí a conversão. Tá? Então, vamos pegar aqui o 192 aqui, né, a quarta conta, ela é um número aí que a gente usa bastante em redes, né? Tem uma rede que chama 192.168.1.0, então é uma conversão aí que é feita bastante, então para vocês verem aí como é que ela é feita. Né? Então 192 por 2 é par, o resto 0, a próxima aqui 96 dividido por 2, aí resto 0 também, 48 por 2, resto 0, 24 por 2, resto 0, 12 por 2, aí resto 0, 6 dividido por 2, resto 0, aí fica 3 o resultado, 3 por 2, tem o resto 1 por ser ímpar, e aí o resultado aqui é 1, a parte inteira. Então, de novo, aí, ó, o resultado, como é que fica o 192 binário. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá? Então, aí a gente tem essa conversão aqui feita. Tá? Outra conta aí que a gente tem que fazer, que também é bastante usado aí na parte de redes, é 255. Tá? 255 ele tem uma particularidade aí, que o resultado aqui vai ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Então sempre, todas as divisões que são feitas, elas são de números ímpares e tem resto 1. Então 255 tem resto 1, 127 tem o resto 1, 63 tem resto 1, 31 tem resto 1, 15 tem resto 1, 7 tem o resto 1, o 3 tem o resto 1, e aí mais um 1 aqui no final. Você fica com 8 números 1 aqui, em binário, formam aí o número 255. Então, para a gente continuar aí, façam exercícios aí, peguem outros números e façam conversão, né, para vocês pegarem a lógica de conversão. Esse é um passo importante aí para a gente aprender cálculo de redes, tá? Cálculo de subredes. Tá? Vou passar o slide aqui. A gente vai fazer o inverso agora, né? Fazer a conversão de binário para decimal. Para fazer a conversão de binário para decimal, a gente pega o número e faz a multiplicação por 2 elevado à posição do algarismo, começando de 0, né? Algarismo. Tá? Parece difícil, mas é mais simples aí do que parece. Tá? Vamos pegar em binário aqui o número 10. Tá? Então a gente tem o primeiro algarismo aqui, que é o 0, então está na posição 0.
e você tem o 1 aqui em azul, que é o segundo algarismo, mas ele está na posição 1. Então começa a contar de 0. Então 0, 1, depois tiver esse outro número, 2, 3, 4. Então a gente vai pegar aqui o primeiro número, que é o 1, né? Ele está na posição 1, então é 1 vezes 2 elevado a 1. Esse 1 aqui, o último 1 aqui, é a posição dele no número. Tá? A gente está falando mais 0 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 resulta em 1, mas vezes 0 é 0. Então ficou 2 mais 0, a gente tem 2, o resultado é 2. Então, 10 em binário, em decimal é 2. O segundo exemplo aqui que a gente tem é o 1, 1, 1. Né? Então, novamente aí, 1 vezes 2 elevado a 2, 2 é a posição aqui do azul, do primeiro número 1. Então, 1 vezes 2 elevado a 2, isso aqui resulta em 4. Né? Mais 1 vezes 2 elevado a 1, que é a posição 1 aqui. Né? Mais 1 vezes 2 elevado a 0, né? Que resulta em 1. 2 elevado a 0 é 1, vezes 1, 1. Então, 4 mais 2 mais 1 igual a 7. Né? Fizemos a conversão aí para decimal. Então aqui eu até fazendo o inverso aqui a última conta aqui, né, que tem aqui embaixo é a conversão do número 255. Então, mas vamos pegar aqui, ó, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Então, de novo aqui, 1 vezes 2 elevado a 7. É a primeira posição aqui. Isso aqui dá 128. Né? Mais 1 vezes 2 elevado a 6. Né? Mais 64. E assim por diante. Vai até a última posição aqui, a posição 0, fazendo a conta. A gente soma os resultados, a gente chega em 255. Tá? E, bom, é isso. Também faça um exercício sobre isso aí. Acho que é bastante importante aí para aprender cálculo de sublimites. Então, pessoal, eu espero aí que a parte de conversão de binário para decimal e de decimal para binário tenha ficado entendida. Então, isso aqui é prática, vocês precisam ir fazendo as contas aí para que isso fique aí até natural, né? Fique tranquilo para fazer até de cabeça. Tá? Isso é importante, vai facilitar muito aí quando você for fazer os cálculos de subrede. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre endereçamento IPv4. Então, a ideia do vídeo aqui é realmente partir do zero para aprender o cálculo de subrede. O formato de endereçamento decimal de um IP. Então você tem 3 dígitos aqui, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos. Né? E aí variando esses números aqui de 000 até 255, cada um desses blocos aqui, né? Esses bloquinhos aqui. Com isso aqui, em binário, aí ficaria maior, né? Então você tem um outro formato. Você tem N, são 8 vezes N para cada um desses espaços aqui. Né? Esses espaços aqui a gente chama de octeto, né? Porque são 8 dígitos. E aí tem 4 vezes, são 4 octetos. Né? E aí eles variam também, de 0, 8 vezes aqui o número 0, até 8 vezes o número 1. Né? Isso nas mais diversas possibilidades aí. Né? Então vai também aqui de 0000 até esse número gigantesco em binário aqui, os IPs. Tá? O que é importante a gente saber em binário? Porque os equipamentos de rede usam binário para fazer as contas.
A gente só usa essa notação decimal aqui para ver os IPs, é mais fácil para a gente ler. Mas a gente, para fazer as contas, o ideal realmente é saber em binário. Então, para fazer aí, fazer uma conta rápida, né? 256, que é o primeiro octeto, vezes 256, vezes 256, vezes 256, a gente tem um número de IPs aí de máximo, né, para IPv4 de 4 bilhões 294 milhões 967 mil 296. Então isso seria uma única rede, né, com todos esses IPs dentro dela. É uma rede muito grande. Então, para facilitar e organizar as configurações de rede, é que surgiram as sub-redes, tá? Que nada mais é do que você pegar essa rede grandona aqui e dividir em várias partes, né, de uma forma organizada, para que você possa configurar de uma forma até um pouco mais ampla, né? Então você pega, ao invés de configurar um IP a IP, você pode configurar um bloco de 255 IPs, 256 IPs, 1000 IPs, enfim. E aí é isso que a gente vai aprender como calcular e como dividir. Uma coisa importante aqui que talvez não tenha ficado claro por que é 256, né? 256 IPs. A gente vai do zero, e o zero conta até 255. 255 possibilidades mais uma possibilidade que é o próprio zero. Então, a gente não considera 256 possibilidades por octeto. Tá? Vamos aqui. Então, a gente já falou o que é subrede, né, para que ela existe. Então, a divisão desses 4 bilhões de endereços em porções menores. E aí, todo endereço IP ele tem duas porções. Né? Uma parte dele, uma porção, é a rede, e a outra porção é o host. Né? E todo endereço IP ele tem uma máscara de subrede. Tá? A máscara de subrede é a sequência, aí, uma sequência de 32 números, bits, né? Zeros e uns, que te ajuda a separar a porção de rede dos hosts aí de um bloco de IPs. Então, analogamente, aí a máscara de subrede é como se fosse um óculos de correção de cores para os autônomos. Quando a gente olha para o endereço IP, olhando através da máscara de rede, a gente consegue distinguir a porção de rede e a porção de hosts do bloco. No caso do daltônico, que está usando o óculos, consegue distinguir as cores de uma forma cristalina. Então, entrando um pouquinho mais no detalhe aqui, de máscara de rede, ela tem duas notações possíveis. Né? Então, tem esse, por exemplo, barra 8, barra 9, barra 24, ou aqui em decimal, né? 255.0.0.0, ou no caso do barra 24, 255, 255, 255.0. Né? E aí eu coloquei aqui em binário do lado, para a gente entender por que é barra 8, por que é barra 24. Então, para a parte aqui onde eu tenho o 1 vermelho, eu tenho a parte da rede. Né? Então, são os bits que identificam qual que é aquela subrede, ou como que é o nome daquela subrede. Claro que são números, mas é como se fosse o nome, a identidade dela. E aí, os zeros aqui em verde são os hosts. Né? E esses números aqui dentro da rede, eles podem variar entre 0 e 1 aqui, para identificar aí qual que é o host dentro daquela rede. Tá? Então aqui eu tenho 8 uns, que dá o barra 8. Aqui no caso do barra 24 eu tenho 24 uns. Aí apenas 8 aqui zeros que variam. Ok?
Aí a gente vai começar efetivamente a entrar no cálculo de subrede. Então a gente vai pegar essa rede aqui, a 192.168.1.0/24. Então qual que é a rede aqui? A rede é 192.168.1.0. Né? Convertendo para binário, a gente tem esse P aqui, né, em binário. Então 11.000.000.1010.1000.000.000.000.001. Isso aqui é a rede. Né? E aí, os zeros aqui do final, em preto, são os hosts. Né? Vai identificar os hosts, isso aqui vai variando. Então, desde 1 aqui, de 0, na verdade, tudo 0 até 1, e depois 1 em tudo aí. Né? Então, quando eu olho para a máscara de rede, eu sei exatamente o que pode alterar aí, host a host. Né? Então, os hosts aqui, qual que é o primeiro que a gente teria? 192.168.1.0, né? E o último, 192.168.1.255, né? Que é realmente aqui, indo aqui para todos 1, né? Todas os números 1 aqui no último octeto, né? Convertendo para decimal para 255. Tá? Então, portanto, né? Como a parte da rede não varia, somente a parte dos hosts, uma rede barra 24 comporta 2 elevado a 8 endereços. Então você pega aqui e conta quantos bits podem variar. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? 2 elevado a 8 são 256 endereços de host. Né? Porém, aí, utilizáveis é 2 elevado a 8 menos 2. Por quê? O endereço da rede aqui, 192.168.1.0, que é o primeiro aí do bloco, ele não pode ser utilizado. E nem o último IP. Né? O último IP ele é utilizado para broadcast. Tá? E broadcast aí, vocês vão ver mais para frente com certeza. O broadcast é se você manda uma informação para esse IP, ele encaminha para todos os IPs do bloco, na verdade. Tá? Então, para host, você tem 254 utilizáveis aqui, são os 256 menos 2, aí para uma rede barra 24. Fazendo um cálculo aqui para uma segunda rede, 172.16.0.0 barra 16. Então a gente já sabe aqui que a rede é 172.16.00. Convertendo aqui para binário, a gente vê que os 16 primeiros bits aqui são de rede, né, identificam a rede, e os últimos 16 aqui, os 8 do terceiro octeto e os 8 do quarto octeto, são os que vão definir os hosts, aí, que vão variar. Né? Olhando para a máscara de rede, que a gente tem certeza disso. Né? Então os hosts, aí, portanto, eles vão de 172.16.00 até 172.16.255.255. Tá? A gente sabe aí o IP de rede 172.16.00, que não pode ser utilizado, e o broadcast, o IP de broadcast aí, 172.16.255.255. Portanto, aí, endereços utilizáveis são 65.536 menos 2. Portanto, aí para essa subrede. Aí eu peguei uma rede aqui um pouco fora do comum aí para a gente fazer o mesmo exercício. Tá? Uma rede 105.107.200.0/25. Tá? Convertendo para binário, a gente tem esse 011.001.010.011.011.000.000.0 e aí conclui com 0 até o final. Então, a gente vê o barra 25 aqui, a gente tem essa porção vermelha aqui, que identifica a rede. Então você tem os 25 primeiros bits aqui,
reservados para a rede, para identificar ela. E aí os últimos 7 apenas aí variando, né? Portanto, aí a máscara de subrede, a gente tem esse 255.255.255.128. Se você converter aqui esse 1 aqui na posição que ele está, que é a posição 7, 1 vezes 2 elevado a 7, dá 128. Tá? Portanto, aí os hosts, a gente tem 128 aí para considerar aqui para o cálculo. Né? Então vai de 105, 107.200.0 até 105.107.200.128. Né? Sendo aí o primeiro o endereço de rede e o último o endereço de broadcast. Utilizáveis, a gente vai ter 126, que são os 128 menos 2, ok? Até tem uma correção para ser feita aqui. Como são 128 endereços, vai até 127 aqui. Deixa eu já corrigir aqui no slide. Só um pouquinho. Vamos lá. Mas de qualquer forma são 128 IPs aí. Deixa eu confirmar se nos outros aqui está correto. Sim, já está correto. Então, o último cálculo aí que eu coloquei aqui é para a rede 10.0.20.0/22. Tá? Uma rede maior. Então a gente tem apenas 22 aqui bits para identificar a rede e outros 10 aqui para identificar os hosts. Então, eles vão variar aí para identificar quais são. Então vai da rede 10.0.20.0 até 10.0.23.255. Né? Então a gente tem vai do 20, 21, 22, 23. São 4 blocos que cabem dentro desses dois 20 aqui. 4 blocos aqui de 256 que cabem aqui para a gente poder dividir essa subrede. Né? O endereços utilizáveis 2 elevado a 10 menos 2, a gente vai ter 1022 endereços utilizáveis. Mas a gente foi pensar aí, por exemplo, qual que é a próxima rede /22 disponível aí na DPs. Então, se essa rede aqui vai até o 10.023.255, a gente vai ter uma rede 10.024.0, que seria o endereço de rede da próxima rede. Tá? Então, até aqui a conta, né, a gente vê que a rede anterior ela tem esse número aqui. Né? Se eu somo 1 aqui, dentro do /22, eu vou para a próxima rede. Então muda aqui de 0,1 para 1,0. Eu somei 1. E aí convertendo eu vejo que a rede 10.024.0 ela vai até 10.027.255. E ela tem o mesmo tamanho da rede anterior, mas é outra rede. Outros hosts aí. Você pode usar em outra localidade separada da forma que achar melhor. Ok? Aqui uma coisa que a gente não falou são classes de subrede. Essa notação ela não é mais utilizada, tá? Mas ela acaba sendo citada aí por muita gente. Então, antes dessa divisão em máscaras de subrede, né, que vai de /0 até /32, a gente tinha apenas aí o /8, /16, /24. Então eram essas máscaras aqui, 255.000, 255, 255.0.0, que é a classe B, a anterior é a classe A, e a classe C, 255, 255, 255.0, tá? 1/24. Aqui eu só coloquei, na verdade, aqui um apêndice, né, com todas as máscaras de subrede que existem, qual é a quantidade de hosts para cada uma dessas máscaras e a quantidade de redes também que são possíveis você dividir nessas máscaras. Tá? Então,
Para um barra zero aqui, a gente tem todos os bits aqui variam, então você tem os 4 bilhões de hosts. Só que é uma rede só. Né? E à medida que você vai caminhando aqui para o barra 1, você vai cair pela metade aqui no número de hosts, mas você tem duas redes desse tamanho. E assim, consequentemente. Então você vai chegando mais pro final aí, mais próximo do barra 32, você vai tendo um número menor de hosts por rede. Mas, consequentemente, aí, um número de redes maior. Tá? Bom, pessoal, essa é a aula aí sobre cálculo de subredes. É o que eu preparei para vocês. Vocês precisam praticar. Aí, com a prática, vocês vão ficar craques aí para poder fazer os cálculos. Acho que o insumo necessário, o que é necessário para vocês fazerem isso já estão aí nessa aula. Já está nessa aula. Tá? Vou deixar aqui meus contatos, meu nome. Vocês podem me adicionar no LinkedIn. Ou também mandar um e-mail, se tiver alguma dúvida. Tá? Como é que eu calculo essa rede aqui? Eu posso ajudar vocês. Bom, obrigadão, pessoal. Até mais.